A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Baraque. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas. Atuo há mais de 20 anos no Ministério Infantil, trabalhando com crianças, principalmente na evangelização e discipulado. E esse é o nosso curso de especialização na evangelização e discipulado de crianças com necessidades especiais. Nós já falamos um pouquinho sobre o que é inclusão e agora a gente vai conversar um pouquinho quem são as crianças que nós vamos atender no Ministério Infantil. É uma coisa importante que eu quero te lembrar que esse não é um curso profissionalizante, ele é um curso de capacitação para trabalhar na evangelização e discipulado de crianças com necessidades especiais dentro da tua igreja local. Então é muito importante isso, lembrando que você não está apto a dar diagnóstico, quem pode fazer isso é só um profissional na área da saúde, então nós não estamos habilitados a isso. E outra coisa, não é uma formação profissional, é apenas um curso de capacitação para evangelização e discipulado de crianças com necessidades especiais dentro da igreja local. Então isso é muito importante. Outra coisa importante, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa o teu comentário no final dessa aula, diga o quanto essa aula impactou a tua vida e o quanto abençoou a tua vida. Comente com outros irmãos e irmãs que trabalham no Ministério Infantil, o como esse curso está abençoando a tua vida, para que possamos abençoar a vida de outros e ajudá-los. A proposta da aula de hoje é nós conhecermos o público que nós vamos atender. É uma coisa muito importante das aulas do Centro de Treinamento Baraque, é essa capacidade de mudar mentalidade, de realmente mudar a visão daquele nosso aluno que está fazendo o nosso curso. A nossa proposta é que você, meu irmão, que você, minha irmã, adquira conhecimento e não só isso, coloque em prática aquilo que você está aprendendo. Então, todos os cursos você vai ter muito forte o conceito sobre o assunto, você vai realmente entender o assunto e o mais importante, trabalhar a tua maneira de ver, de enxergar e fazer nascer no teu coração o desejo de fazer diferença, de realmente mudar situações dessas crianças que são atendidas por nós. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho quem são as crianças com necessidades especiais e o porquê dizemos que essas crianças estão esquecidas dentro da igreja local. É muito triste ver o quanto a igreja local, o trabalho infantil já é esquecido. E quando falamos de crianças com necessidades especiais, não há nada feito para alcançar essas crianças. Então nós queremos conversar um pouquinho sobre isso. Quando nós vamos falar de crianças com necessidades especiais, não quer dizer que essas crianças são melhores do que as outras. Nós sabemos que todas as crianças são especiais, merecem ser atendidas, merecem ter o carinho, a atenção necessária. Então, quando nós falamos de crianças com necessidades especiais, são aquelas crianças que possuem algumas necessidades que precisam de um olhar diferenciado para elas precisam de um olhar diferenciado. Então, pastor, o que é uma criança com necessidade especial? É aquela que possui algum impedimento físico ou genético, ou mental, ou intelectual, ou sensorial. Então, ela possui algum impedimento físico, muitas vezes ela tem dificuldade de mobilidade, ou ela possui algum impedimento mental, ela possui algum retardo que causa dificuldade da aprendizagem, do desenvolvimento, ou ela tem algum distúrbio intelectual, então ela tem algum transtorno que afeta seu comportamento, seu relacionamento, ou ela tem alguma deficiência sensorial, ela tem dificuldade na fala, na visão, na audição. Então, uma criança com necessidade especial, ela é uma criança que ela possui um impedimento permanente, físico, mental, intelectual ou sensorial. Então, esse tipo de criança, nós dizemos que ela é uma criança com necessidades especiais.
Isso quer dizer que essas crianças precisam de uma metodologia adequada de ensino. Então você precisa, para essas crianças, preparar a mesma aula, mas preparar maneiras diferentes de transmitir essa aula para essas crianças. Então o professor que trabalha com uma aula inclusiva, nós vamos ter uma matéria só falando de aulas inclusivas, ele vai preparar o mesmo conteúdo, o mesmo assunto, mas de uma maneira diferente que venha a facilitar a compreensão da sua criança que possui uma necessidade especial. Então, uma criança com necessidade especial, ela precisa de uma metodologia específica para o seu ensino, e muitas vezes essas crianças precisam de adequações do meio em que elas estão inseridas. Eu já vi em muitos lugares dizer assim, aproveitar o espaço de cima da igreja e fazer as salas do Ministério Infantil em cima da igreja. E aí os líderes dizem, olha, eu tenho uma criança que ela tem dificuldades de mobilidade e eu não posso incluí-la no grupo de crianças. Por quê? Porque as nossas salas de aulas não há acesso para essa criança. Isso é muito triste, porque eu preciso olhar de uma maneira inclusiva. De repente eu não consigo usar a sala de aula, mas eu posso fazer um trabalho fora do horário do culto e usar a nave do templo para dar acessibilidade a essa criança. Muitas vezes as pessoas, numa boa intenção, dizem, não, a gente carrega ele ou ela lá para cima, para a aula, traz para baixo. Legal, mas quando essa criança chegar à idade de juniores e adolescentes, isso acaba causando um constrangimento para essa criança. Então, o mais adequado seria o quê? Promover mobilidade. Então, a criança com necessidade especial, ela vai precisar aprender o mesmo assunto, guarde isso. Ela vai aprender o mesmo assunto, mas eu vou usar uma metodologia adequada e muitas vezes, para que eu possa incluir essa criança, eu vou ter de fazer adequações ao ambiente que essa criança está inserida, facilitando a sua independência, dando liberdade para ela e a sua mobilidade. Então, isso é uma criança com necessidades especiais, não é que ela é melhor do que a outra, mas ela precisa de um olhar diferenciado, de uma metodologia diferente e muitas vezes da adequação do ambiente que ela está inserida. Então isso é muito importante a gente entender. Pastor, por que dizemos que essas crianças estão esquecidas? Mas eu sei que tem uma criança com necessidade especial na minha igreja, eu sei que tem uma criança, um casal da igreja que tem um filho com necessidades especiais. E por que a gente diz que essas crianças estão esquecidas? Primeiro motivo que eu digo para você nessa aula que essas crianças estão esquecidas é a falta de programações inclusivas para essas crianças. Normalmente, quando se prepara uma aula, se prepara um culto infantil, um acampamento, alguma atividade com crianças na igreja, não se pensa, olha, nós temos uma criança com necessidades especiais, como é que a gente vai fazer para incluir essa criança, como é que a gente vai fazer para facilitar a aprendizagem dessa criança no assunto que vai ser colocado, como é que eu vou incluir essas crianças nas atividades de recreação, de dinâmicas. Então falta dentro da igreja local uma programação inclusiva. Então quando falta essa programação inclusiva, o que acontece muitas vezes? São feitas improvisações, e essas improvisações muitas vezes não conseguem atingir o objetivo proposto. Então essas crianças, elas são tratadas dentro do Ministério Infantil, dentro da igreja local, com trabalhos improvisados. Não são pensados atividades que vão proporcionar a essa criança o crescimento, o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento social, as suas habilidades, desenvolver as suas habilidades. Então, quando eu falo que elas estão esquecidas, primeiro, porque a igreja local, o Ministério Infantil local, se esquece muitas vezes de fazer uma programação inclusiva para essas crianças, trazer algo que vai ajudar essa criança no desenvolvimento, na aprendizagem. Então, por isso dizemos que elas estão esquecidas.
Segundo fator que nós dizemos que elas estão esquecidas é a falta de um espaço adequado para essas crianças. Muitas vezes dentro do Ministério Infantil, na escola bíblica infantil, a sala de aula não está preparada para receber essas crianças. A aula não está preparada com recursos que vão oferecer facilidade para essa criança se desenvolver. Então essa falta de um espaço adequado para a inclusão dessa criança também me mostra que eles estão esquecidos na igreja local. Outro ponto importante: a segregação. Eu sou ministro de criança, prego em vários ministérios, em várias igrejas, e é muito comum nós vermos o grupo de crianças da igreja local num determinado espaço, num determinado ambiente, e as crianças com necessidades especiais, perdidas no meio do templo com a sua família, não desfrutando do mesmo espaço. Elas estão segregadas dentro da igreja local. E isso é algo muito triste de se ver. É muito importante nós proporcionarmos a inclusão dessas crianças no grupo de crianças locais, nas atividades de crianças da igreja local. Isso vai trabalhar a autoestima da criança, isso vai fazer ela se sentir parte do meio que ela está inserida. Então isso é muito importante. Então essa segregação de crianças com necessidades especiais dentro da igreja local é outro fator que me diz que elas estão esquecidas. Outro fator importante: falta de cursos de preparação de pessoas para trabalhar com essas crianças. Parabéns para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está investindo tempo, investindo o teu amor nesse conhecimento. Mas dentro da igreja local a gente não vê muitas vezes cursos de formações para se trabalhar com crianças com necessidades especiais. Então essa falta de cursos, de treinamento, de capacitação de pessoas nos mostra que muitas vezes elas estão esquecidas na igreja local. E o fator muito mais importante, a falta de falar sobre o assunto, é não vermos trabalhos de conscientização para evangelização, para o discipulado de crianças com necessidades especiais. Às vezes vemos grande mobilização para alcançarmos as crianças de rua, a população de rua, para alcançarmos vários outros grupos, mas não vemos dentro da igreja mobilização falando: olha, nós precisamos trabalhar com essas crianças. Então, infelizmente, nós vemos dentro da igreja local, dentro do ministério infantil, que essas crianças passam desapercebidas. Então, eu quero te convidar, meu aluno, minha aluna que está fazendo esse curso, vamos mudar essa situação, vamos falar dessas crianças, vamos mobilizar pessoas para mudar a situação dessas crianças. Se nós não fizermos nada, esse grupo não vai ser alcançado. Eles têm uma alma, eles têm um valor para Deus, eles precisam ouvir falar do Evangelho, precisam ter sua vida espiritual edificada, precisam ter uma experiência com Deus, e Deus vai usar a minha vida, a tua vida, para alcançar essas crianças. O nosso estudo, a primeira parte, a gente vai falar um pouco de conceito. Então, esse primeiro módulo vai falar de conceito. O segundo, terceiro e quarto módulo, nós vamos trabalhar com grupos específicos. Então, nós vamos conversar sobre alguns grupos e como alcançá-los, como facilitar a sua aprendizagem, como incluí-los no grupo de crianças da igreja local. Então, nós vamos trabalhar com 3 grupos específicos. O módulo 2 vai trabalhar com crianças com necessidades intelectuais ou psicológicas. Então, nós vamos abordar todas essas crianças que possuem necessidades psicológicas ou intelectuais. Isso você vai ver no módulo 2. No módulo 3, nós vamos conversar um pouquinho sobre crianças com necessidades sensoriais. Então, nós vamos abranger o grupo de crianças que possuem necessidades sensoriais. E o módulo 4, crianças com deficiência física. Então, nós vamos trabalhar com esses grupos diferenciados. Então, nós dividimos as crianças com necessidades especiais em 3 grupos distintos. Primeiro grupo, crianças com necessidades psicológicas ou intelectuais. Segundo grupo, crianças com necessidades sensoriais. E no terceiro grupo, crianças
crianças com deficiência física ou dificuldade de mobilidade. Então, é esses os grupos que nós vamos trabalhar para que você venha realmente fazer um excelente trabalho com essas crianças. E nós queremos dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está com o coração ardendo, desejoso de realmente fazer diferença na vida dessas crianças. Pastor, se eu for trabalhar na inclusão, se eu for professor de inclusão, trazer aulas inclusivas, o que eu vou precisar? Então, nós vamos terminar esse módulo falando algumas coisas necessárias para o agente de inclusão, aqueles que querem trabalhar com inclusão. Primeira coisa, você precisa ter muita calma. As crianças com necessidades especiais, principalmente aquelas que têm transtorno, muitas vezes elas alteram o comportamento radicalmente. Às vezes a criança se torna agressiva, às vezes ela se torna agitada dentro da aula. Muitas vezes a tua metodologia, a tua maneira de ensinar parece não fluir efeito que você esperava. Então, primeira coisa que eu preciso ter para ser um agente de inclusão é ter muita calma, muita paciência e trabalhando passo a passo, avançando passo a passo, para que você possa alcançar essa criança. Segunda coisa importante, saiba lidar com imprevistos. Então, nós dissemos que o comportamento muitas vezes muda, muitas vezes a dificuldade da criança, você prepara todo o material e aquele material não surge o efeito esperado. Então, saiba lidar com esses imprevistos. Então, tenha bastante criatividade, seja um professor que apareceu uma dificuldade, não desiste, vai para cima, vai mudar aquela situação, vai buscar outra maneira específica. Então, saiba lidar com imprevistos. Outra coisa, seja flexível. Não deu certo dessa maneira, vamos tentar de uma maneira diferente. Essa metodologia não deu certo, eu vou trazer algo diferente, vou buscar outra metodologia diferente. Uma coisa que nós vamos ver trabalhando com inclusão, muitas vezes as crianças possuem a mesma necessidade especial, mas são características totalmente diferentes. Então eu preciso ter essa sensibilidade e ser flexível. Muitas vezes alterar o modo, a metodologia, para que eu possa ter um melhor desenvolvimento da minha criança. E por fim, trabalhe com amor. Nunca leve o teu trabalho de inclusão, a tua área de trabalhar com essas crianças como um fardo, como um peso, mas ame essas crianças de todo o coração, ame as suas famílias, busque sempre o melhor para essas crianças. Então, que o amor seja o diferencial no teu ministério sobre inclusão de crianças com necessidades especiais. Então, nessa aula você aprendeu quem são essas crianças com necessidades especiais, as razões por que elas estão esquecidas dentro da igreja local, aprendeu os 3 grupos principais dessas crianças e como trabalhar para que elas venham realmente se desenvolver e alcançar o crescimento espiritual e o desenvolvimento pessoal. Se ficou alguma dúvida, o WhatsApp 19 981 16 8012, a gente está pronto para te ajudar. Se você está assistindo essa aula e ainda não está inscrito nesse curso, nós vamos deixar o link de inscrição logo abaixo. Faça sua inscrição, participe desse curso. Você que está fazendo o curso, divulgue esse curso para outros irmãos, outras irmãs. Diga o quanto ele está impactando a tua vida e o quanto ele pode ajudar esses irmãos e irmãs a alcançar essas crianças com necessidades especiais. Qualquer dúvida, WhatsApp 19 981 16 8012. É um prazer ter você como aluno, é muito bom ter você com o coração ardendo em fazer diferença na vida dessas crianças que precisam de um olhar diferencial, um olhar diferente meu, um olhar diferente seu, atitudes que venham mudar realmente a situação delas. Fique na paz do Senhor, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.